Eu quero aproveitar que vocês estão falando de interesses, porque, por exemplo, embora o ex-presidente da República não esteja mais no cargo, e aí eu estou falando de Jair Bolsonaro, né? É claro que ele vai tentando ali articular com as bancadas que hoje são mais aliadas a ele, alguma maneira de tratar de temas que são importantes, como o da segurança nacional, por exemplo, que está parado no Congresso desde 2021. Por outro lado, o presidente da República atual, Luiz Inácio Lula da Silva, tenta discutir ali o veto em relação à saidinha. E aí, eu ouvi de vários aliados do governo federal e que atuam hoje ali na Câmara dos Deputados, né, e no Congresso, de que uma boa articulação poderia garantir, por exemplo, que esse veto ao projeto das saidinhas acontecesse, né? A parte do projeto que impediria, por exemplo, esses presos de saírem em datas comemorativas. Eu fico imaginando que tipo de articulação que teria que ser essa, diante da votação massiva que aconteceu ali na Câmara, a favor deste projeto de maneira integral. Mas, bom, pode ser que a minha análise esteja incorreta e por isso que eu quero ouvir a de vocês. Começo contigo, Jackson. A questão dos vetos da saidinha, vamos ficar nesse fato concreto, que é das saidinhas da cadeia. O Brasil sempre trabalha com as consequências em vez das causas e quer resolver os problemas pelas consequências. A grande questão não é a saidinha, a grande questão é a falta de fiscalização e comando que o Estado brasileiro tem sobre esses presos que saem nessas datas. Então aí cria-se uma discussão enorme sobre a questão de sair da cadeia durante um período de comemorativo qualquer, porque simplesmente o Estado não tem a menor condição de garantir o retorno dessas pessoas à cadeia. Então parte-se para as consequências. Evidentemente, a sociedade brasileira, que é impactada muito pela falta de segurança, também por ineficiência do Estado brasileiro, também por falta de competência dos agentes públicos brasileiros em garantir a segurança pública, que é a única função que caberia ao Estado. Então, em relação a isso, como a sociedade está muito impactada sobre isso, ela vê a saidinha do criminoso da cadeia como um risco para ela. Mas esse risco é transmitido para a sociedade brasileira pela ineficiência do Estado brasileiro. Ele não consegue garantir o cumprimento da lei com segurança para o cidadão. E por isso enfrenta-se essa discussão. Muita gente hoje na imprensa está dizendo, não, o Lula é interessante para ele aprovar a saidinha porque ele teve preso, ele sofreu com isso quando houve... Não tem nexo essa discussão, me desculpem, mas não tem nenhum nexo essa discussão, dizer que o Lula é a favor porque ele foi prejudicado quando teve preso. Ele foi premiado quando foi solto. É diferente, a saidinha dele foi definitiva. Agora, a questão fundamental é o Estado brasileiro não garante o cumprimento da lei que ele mesmo, o Estado brasileiro, confere. Bom, eu quero até contextualizar isso que foi dito aqui pelo Jackson, né? Porque quando se fala, aliados de Lula trazem que haveria o interesse do presidente em impedir que parte desse projeto fosse alcançado exatamente por causa de uma situação que ele viveu, tem a ver com aquele período em que ele esteve preso e em que ele não pôde sair para ir ao velório do irmão, né? E aí teve toda aquela questão envolvendo também o Supremo Tribunal Federal e etc. Depois também teve a perda do neto e enfim, são várias questões relacionadas ao presidente da República que foram trazidas à tona neste momento em que é discutida a possibilidade ou não desses detentos saírem em datas comemorativas ou para visitar a família, além daquelas saídas que já acontecem, por exemplo, para estudo, para trabalho, quando há progressão de pena. Eu quero te ouvir, Gustavo Segré. Imagina o peso político que poderia ter para qualquer pessoa que vote a favor de manter o veto, se o dia de amanhã, na cidade dele ou eventualmente no estado dele, algum preso que faz essa saidinha comete algum delito ou eventualmente mata alguma pessoa. Acabou a vida política dessa pessoa se a oposição souber utilizar isso eleitoralmente falando. Então, me parece que vai ter de novo uma quantidade gigantesca de vetos que vão ser derrubados pelo Congresso. E a minha dúvida aí é se essa metodologia que observamos na desoneração da folha dos municípios vai ser uma metodologia daqui para frente utilizada pelo Poder Executivo. Evandro, na tua ausência, o governo teve essa aprovação da lei no Legislativo, vetada pelo presidente, derrubado o veto
pelo Congresso de novo, por escândalo em quanto à quantidade de pessoas que derrubaram o veto, e aí o governo foi bater a porta do STF, que conseguiu uma liminar, que agora deve suspender, que vai ser tratado pelo plenário, uma aberração jurídica apenas porque o governo não quis perder essa batalha. Então, eu tenho a dúvida, eu acho que essa vai ser uma metodologia muito usada pelo Executivo daqui para frente, tomara eu esteja equivocado. E você, Piperno, como avalia? Eu acho que dificilmente o governo escapa de uma derrota nesse tema, né? A margem, enfim, a diferença quando foi votada a regra, né? O novo texto foi muito grande. Eu até vi que ministros foram escalados para entrar numa articulação. O próprio ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro de Segurança e também da Justiça, Ricardo Lewandowski, mas enfim, né? Agora, Evandro, o Congresso já deu o recado que ele queria sobre esse tema. Eu acho que sim, o governo não conseguiu reverter derrotas, por exemplo, em pautas econômicas importantes e tal, então eu acho que dificilmente conseguiria nisso. Agora, veja, o presidente vetou um pedaço do novo texto, não foi o texto inteiro. Então, esse texto preserva o veto às saidinhas, por exemplo, para quem cometeu crimes hediondos, estupros, tráfico de drogas, enfim, tem lá uma série de tópicos, de pontos em que o texto aprovado pelo Congresso foi mantido. Mas mesmo assim, eu acho que o governo não escapa de uma derrota. O Nelson estava até se arrumando ali na cadeira para poder falar. Qual é o teu argumento, O presidente vetou um pedaço do projeto de lei, um pedaço de 90%, né? Porque é o pedaço que fala justamente da saída temporária. Ele manteve o quê? Exame criminológico para progressão de regime, basicamente, e o direito a... Manteve a maior parte do texto. Imagina, o Piperno, o projeto, a essência, o espírito dessa lei seria justamente de proibir o cara de praticar a saída temporária. E o que o presidente vetou foi justamente essa questão, ou seja, vetou a principal parte. Não adianta falar que não, a gente vetou parcialmente, porque a gente concorda com a questão do exame criminológico para progressão de regime. O que o povo quer é o fim da saída temporária. Foi assim que votaram os deputados e os senadores. Não vetou, por exemplo, o fim da saída temporária por esse monte de criminosos que eu acabei de citar. Mas mesmo assim, é a minoria. Se você pegar o índice de presos no Brasil que praticaram os crimes hediondos, os crimes violentos, os mais graves, drogas, a grande maioria dos presos continuaria saindo nas saídas temporárias. E é justamente isso que pretendia evitar o legislador. Eu vi que você concordou aqui com o Nelsinho, Jackson. Por quê? Concordei, ele está certo com relação a essa questão. O presidente vetou uma questão que é fundamental para a sociedade. Esse projeto, essa discussão só está presente na cabeça da sociedade brasileira pelo tema saidinha. O resto ninguém tem que saber, nem sabe se existe. Pode fazer pesquisa e verificar. O que está em discussão, e é por isso que a gente está discutindo aqui, é a tal da saidinha. Aí que eu digo que está certo. Agora, na questão de o preso ter o gozo disso pela lei, se a lei garantir ou não garantir, a verdade é, no Brasil não pode existir lei que garanta a saidinha do preso, porque o Estado não garante o cidadão nessas circunstâncias. O Estado brasileiro não encontrou um meio de fazer com que a lei que ele próprio criou seja cumprida. E é isso que tem que ter presente na cabeça o presidente da República. Bom, nós temos dois argumentos aqui parecidos. E, Piperno, por que você discorda do fato de que o presidente teria vetado justamente uma parte essencial? Pode não ser a maior parte da proposta, mas justamente a parte que fez com que a população oferecesse o seu apoio a esse projeto. Não, a população, ela aprova o fim da saidinha. Isso é algo indiscutível. É uma população que sente, que vive aí a sensação de insegurança. Agora, não foi vetado, por exemplo, o texto permite a saidona. Então, um sujeito pode sair para estudar, trabalhar, sem o devido acompanhamento. Mas você acredita que a saída, no caso de trabalho e de estudo, em que há um monitoramento tanto do local de onde ele sai, quanto para o local para onde ele vai, porque aí a gente está falando de órgãos e empresas que vão recebê-lo, escolas, enfim, tem o mesmo controle que se tem quando ele sai para ir, por exemplo, visitar a família ou
passar datas comemorativas fora do presídio, Piperno? Dá para correlacionar ambas ou colocá-las na mesma balança? Outro dia eu citei aqui uma reportagem de uma emissora aberta de televisão que mostrava lá o pessoal da Saidona pegando praia. Eles foram supostamente trabalhar em limpeza pública e foi todo mundo para a praia. Já é falta grave da regressão de regime, inclusive. Ô, Segré, tenho 30 segundos para você arrematar. Sim, 15 mil pessoas presos não voltaram na última saidinha. Em 3 anos são 45 mil presos que estão na rua e que podem voltar a fazer delitos. Para mim, a saidinha tem que terminar urgente, não interessa qual, todas elas. A gente vai acompanhar de que maneira que esse tema deve ser discutido, então, e se essa articulação pode ou não funcionar, mesmo com a Câmara já dando o seu recado lá na hora de aprovar a proposta.